students! How are you? Are you fine? Perfect! Espero que vocês estejam bem, tá, alunos do quinto ano? Eu vou contar para vocês um pouquinho o que aconteceu na nossa aula online. Vocês estão preparados? Então, nós iniciamos a aula fazendo uma revisão da forma afirmativa do Simple Past. Lembrando que o Simple Past, ele fala de uma ação que aconteceu no passado, tá certo? Então, nós revisamos o uso do Simple Past na forma afirmativa e agora eu vou explicar para vocês a forma negativa e interrogativa do Simple Past. Pay attention! Então, gente, agora vamos fazer uma breve revisão da forma afirmativa do Simple Past. Lembrando que o Simple Past, ele fala de uma ação que ocorreu no passado, certo? De ações que ocorreram no passado. Para os verbos regulares, nós acrescentamos o ed para indicar o passado, tá? Por exemplo, o verbo wash no presente vai passar a ser washed. Vou dizer uma frase. I washed my car yesterday. Eu lavei o meu carro ontem, ou seja, uma ação que ocorreu no passado. Como é uma frase afirmativa e o verbo é regular, a gente acrescentou o ed, tá bom? Se os verbos forem terminados com a letrinha E, a gente acrescenta apenas a letra D. Use passa a ser used, tá bom? Agora, se os verbos forem irregulares, existe uma maneira para cada um deles. Não tem nenhuma regrinha, tá, gente? São formas próprias que eles têm. Por exemplo, break vai ser broke. Have vai ser had. Então, para a gente ampliar esse conhecimento da gente em relação aos verbos irregulares no passado, é necessário a gente prestar bastante atenção nas leituras de textos, em frases que o livro traz, tá? Para a gente ir adquirindo um vocabulário maior de verbos irregulares, tá certo? Então, agora eu vou apresentar para vocês a forma negativa, tá certo? Do Simple Past. Gente, para a gente formar uma frase negativa, nós vamos precisar do auxiliar didn't e o verbo deve estar normal, sem nenhuma mudança. Lembre que quando eu estava apresentando a forma afirmativa, eu sempre dizia, na forma afirmativa, nós acrescentamos o ed aos verbos regulares e aos verbos irregulares existe uma forma própria de cada um deles, né? Então, na negativa, nós vamos precisar utilizar o didn't e o verbo normal. Exemplo. This is John's hands. He didn't wash his hand well. Observe, gente, a partir do momento que a gente utiliza o auxiliar didn't, o verbo wash, que é lavar, fica normal, tá certo? Só há mudança no verbo se for na forma afirmativa. Negativa vai precisar do auxiliar didn't, tá certo? E na forma interrogativa do Simple Past, nós vamos precisar do auxiliar did, o sujeito e o verbo em sua forma normal e a interrogação, pois trata-se de uma frase interrogativa. Por exemplo, Did Mom bake a cake? Tá? Então, observe, gente, que o bake ele está na sua forma normal e foi iniciado a frase com o auxiliar did. Did Mom bake a cake? Certo? Então, na frase interrogativa, a estrutura é iniciar a frase com o auxiliar did, que já coloca essa frase no passado, o sujeito, o verbo normal, tá? Sem alteração do ed, e se ele for irregular, a alteração do verbo próprio, né? Que ele tem, que o verbo tem sua forma própria, o complemento e a interrogação, tá bom? Agora que vocês já conhecem a estrutura da forma afirmativa, negativa e interrogativa do Simple Past, lembrando que são ações que ocorreram no passado, vamos à nossa tarefinha do livro. Let's go? Na primeira questão da página 142, vocês irão completar as frases com a forma negativa, quando tiver o sinalzinho de menos,
e com a forma afirmativa quando tiver o sinalzinho de mais. Lembrando que as frases negativas vão precisar do auxiliar didn't e o verbo normal. Já as frases afirmativas, vocês irão colocar o verbo no passado. Se ele for irregular, ele tem a forma própria dele. Se for regular, vocês vão acrescentar o ed, tá certo? E na terceira questão da página 143, vocês irão encontrar nesse caça-palavras 10 verbos no passado, tá? Esses verbos podem ser regulares ou irregulares, tá certo? Pode ser os dois. Então, alunos, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham compreendido a tarefa. Façam uma boa atividade. Estou aguardando as fotos, tá? Com as respostas de vocês para que eu possa corrigir. E até a próxima aula. Goodbye!